Salve, salve! Bom dia para você! Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Os familiares tranquilo? De boa? Bom, seguinte, a gente vai trocar o assunto, né? A gente vai sair, nós saímos a partir de então das viroses, tá? A gente vai entrar agora nas bacterioses, ou seja, doenças causadas por bactérias, as bacterioses, beleza? Gente, é o seguinte, ó. Nós estamos aqui no módulo 2, página 37, tá? Ali nessa página você vai encontrar uma tabela, tá? Essa tabela vai ajudar você a entender, né? Ou, de certa maneira, consultar os detalhes que a gente vai passando aqui pela videoaula, tá? Então, eu preciso muito que você também faça uso do seu material, da sua apostila, tá? Na página 37, você vai encontrar, então, muitas informações referentes às bacterioses, tá? Bom, eu vou dividir a aula em duas partes, tá? Essa de hoje é a bacteriose 1, tá? Eu vou falar de algumas bacterioses. E aí, na semana que vem, vai ter a parte 2 das bacterioses, beleza? A gente vai trabalhar nesse módulo, tá? São muitas bacterioses para a gente ver, tá? Bom, um primeiro aspecto que eu preciso que você entenda, tá? É que as bacterioses, doenças causadas por bactérias, estas que já foram explicadas para vocês quanto à sua estrutura, tá? A bactéria do reino Monera, aquelas que têm parede celular, membrana plasmática, entre outras coisas, né? Aquilo que o Máximo explicou para vocês, né, na parte das características gerais, beleza? Bom, essa daqui é uma figura que vai demonstrar como que as bactérias se multiplicam de uma forma muito eficiente, tá? Então, entenda esse fato. A maioria das bactérias, elas conseguem fazer uma reprodução do tipo assexuada por divisão binária em torno de 20 minutos, tá? Então, as bacterioses, elas são doenças muito agressivas, tá? Que podem, então, gerar, assim, né, uma sequela no indivíduo, né, bastante complicada, tá? Porque elas se multiplicam de uma maneira muito eficiente, muito rápida, inclusive, tá? Então, esse slide aqui está mostrando para você a velocidade com que elas vão se multiplicando. Uma da origem é 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, na hora que vê, a doença já está bem grave, tá? Bom, nessa página, a gente vai conseguir analisar algumas bacterioses, né? Basicamente as que a gente vai ver nessa primeira aula, tá? Coqueluche, difteria, tétano, febre tifoide, gonorreia, sífilis, hanseníase e tuberculose, tá? Não tem nenhum critério propriamente de diversificação, tá? Eu fiz aqui uma listinha para a gente conseguir falar então sobre algumas doenças, ó. Bordella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Salmonella typhi, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycobacterium leprae, né? Mycobacterium tuberculosis. Essas são, ou estes são, né, os nomes científicos dessas bactérias que a gente vai trabalhar, dessas bacterioses, né? Dessas doenças em especial, tá? Bom, eu vou deixá-los em alerta para o seguinte. De fato, os caras gostam de cobrar a doença e o nome científico em alguns momentos, tá? Tipo, ó, professor, meningite, né? Cólera, leptospirose, o antraz, botulismo, peste bubônica, pneumonia, são também bacterioses. A gente não vai trabalhar nessa primeira parte, tá? Assim como esse outro slide aqui. Erisipela, acne, impetigo, brucelose, gastrites, né? Febre maculosa, tifo epidêmico, tracoma e ornitose, tá? Essas são as bacterioses que a gente pode encontrar em vestibulares, tá? No caso, esse último slide aqui, esse terceiro e último slide de doenças, tá? Eu vou acabar não entrando muito no mérito, tá? De algumas delas, tá? Então, a gente vai dar prioridade àquela primeira parte, que é a difteria, por exemplo, a Krupp, tá? O seu nome científico, e assim a gente vai trabalhando essas doenças que foram apresentadas, tá? Bom, não vamos trabalhar com todas elas, tá? A gente vai trabalhar aquilo que é mais comum nas provas, tá bom? Então a gente trabalha assim, ó. Difteria, um nome comum, Krupp também, né? Agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, o nome da bactéria. Clorinebacterium diphtheriae, tá? Forma de transmissão,
pelo ar, gotículas de saliva, tá? Sintomas. Primeiro começa a inflamação nas amígdalas, da faringe e da mucosa nasal. As bactérias produzem uma toxina que destrói a fibra cardíaca, por isso então e as células nervosas, por isso então vai levar uma consequência muito danosa sistêmica para o organismo de forma sistêmica, tá? Tratamento é a base de antibióticos, a penicilina e a eritromicina são os mais importantes, tá? E por sorte a gente tem a vacina tríplice, tá? Que vai proteger contra a difteria, tá? Então, essa doença ela está parcialmente controlada, tá? A gente não vê muitos casos. Aqui estão alguns sinais, tá? Veja essas placas de pus, né, na mucosa bucal, então aqui é a boca da criança, ó. Então aqui a gente vê um monte de placas desse pus, né, que é formado aqui na língua, ó, na parte bucal e lá na faringe, né, até descendo um pouquinho mais a gente vê a laringe, né, quando a doença se manifesta, beleza? Então difteria, grave esse nome, tá? Outra doença, a disenteria bacilar. Esse nome também pode ser dado como sigelose. Por quê? Porque ela é causada por uma bactéria do gênero Shigella. Tá? A sigelose ela é transmitida via água e alimentos contaminados, né, por fezes do doente. Como está no primeiro nome, disenteria, ele vai causar um transtorno, né, intestinal, infecções intestinais, dores abdominais e diarreia e vômito, muitas vezes com sangue. E isso vai disseminando essa bactéria no ambiente, tá? Então, disenteria bacilar ou sigelose. Bom, tratamento também à base de antibiótico e a hidratação do paciente via soro caseiro, tá? Bom, profilaxia é aquela medida para evitar com que a doença se dissemine, tá? Então, saneamento básico, educação sanitária são fatores importantes, tá? Porque é transmitido com água e alimentos contaminados. Legal? Próxima doença. Febre tifoide, tá? Ela é provocada pela Salmonella typhi, tá? É uma doença muito perigosa, transmitida via água e alimentos contaminados, tá? Então a gente vai passar para a última fase aqui, ó, profilaxia, educação sanitária e saneamento básico. Quando tem fezes, né, quando se tem alimentos e tudo mais, a medida profilática mais eficiente é saneamento básico, né? Tanto para não haver tanto a contaminação, quanto se o objeto estiver contaminado, o alimento estiver contaminado, a água contaminada, o saneamento vai, né, corrigir essa falha. Tá? Sintomas, febre inicialmente, dor de cabeça, fadiga, aí tem um ritmo cardíaco, né? A bradicardia começa a diminuir o ritmo cardíaco e hemorragias nasal, diarreia e vômito. Tá? Então é uma doença, digamos assim, perigosa, né? Porque ela pode levar a pessoa, né, principalmente a criança, a uma desidratação muito severa, tá? E a hemorragias nasal, né, bucal, muito complicadas, tá? Então, febre tifoide, Salmonella typhi. Bom, aqui está, ó, aqui só uma ideia, né, da febre, né? Olha só, falta de saneamento básico. Um outro detalhe. A febre, a bactéria em si, tá? Ela pode ser disseminada por essa garotinha aqui, por uma mosca doméstica, tá? Então, as pessoas podem contaminar os objetos, né, os alimentos via fezes, diarreia, né, vômito, mas quando esse ambiente está contaminado, a mosca pode pousar, né, ficar em cima ali daquele vômito ali, daquela fezes e tal, e pode levar através das patas a bactéria para dentro de casa, tá? Então, moscas, né, aquelas moscas domésticas, elas são perigosas, tá, gente? Ela não é uma coisinha assim banal, tá? É uma coisa perigosa que pode contaminar o ambiente de forma muito séria, tá? Bom, vamos para mais uma doença. Essa daqui, vou demorar um pouquinho mais nela, porque ela é muito cobrada em provas, tá? O tétano, tá? Bom, o tétano, ela tem como principal agente etiológico, né, o agente etiológico, a Clostridium tetani, tá? É o nome científico da bactéria, Clostridium tetani. Ela é uma bactéria anaeróbica estrita,
tá? Ela é anaeróbica obrigatória, ou seja, a bactéria ela não vive onde tem oxigênio, tá? Por isso, muitas vezes, quando a pessoa tem um ferimento no organismo, né, no corpo, na pele, ela usa a água oxigenada, tá? A água oxigenada ela vai evitar com que a bactéria se multiplique, tá? Porque ela, em ambiente oxigenado, ela não consegue se desenvolver, tá? E por isso que muitas vezes usa a água oxigenada para limpar o ferimento e para evitar que, se porventura a Clostridium tetani for a bactéria da infecção, ela não consegue se multiplicar. Porém, a água oxigenada não mata a bactéria como um todo, tá? Então ela evita sua multiplicação. Como que é o contágio, tá? O tétano. Contaminação acidental de ferimentos profundos com terra contaminada com esporos da bactéria. Essa é uma forma, tá? Eu preciso que você entenda o seguinte, ó. A bactéria do tétano, ela muitas vezes na natureza está na forma de esporo, esporulada. E esse esporo ele é altamente resistente, então ele resiste à temperatura, chuva, né, umidade e tal. E ele fica ali, no ambiente. E ele pode contaminar objetos variados. É claro que se o objeto ficar exposto, né, na terra ou em ambiente aberto, a chance de contaminação é muito grande. Por isso que em objetos enferrujados, muitas vezes é o principal motivo, né? Então, se porventura você furar o pé, cortar a pele com objeto enferrujado, você está correndo maior risco de contaminação pela Clostridium tetani, através dos seus esporos, tá? Mas não é só objeto enferrujado não, tá? Pode ser um objeto que esteja contaminado com esporo. Pode ser objeto até, de certa maneira, caseiro, tá? Ou até nas próprias casas. Então tem que tomar um cuidado. Porque através do calçado você pode trazer esses esporos de bactéria para dentro de casa. Tá? E aí, um ferimento que é relativamente profundo pode levar, então, a um problema seríssimo. Por que profundo, professor? Porque é onde vai alcançar um ambiente anaeróbico. Então, cortou a mão. Mas se for de levinho, né, se for aquele corte superficial, mesmo que tenha bactéria ali o ambiente é oxigenado. Agora, se for um corte mais profundo, com sangramento, ou um furo, né, com um objeto, aí a coisa fica mais perigosa. Porque ao cair nesse ambiente mais profundo, a bactéria vai se manifestar. Vai se manifestar e aí então que vai começar o problema do tétano. Porque é o seguinte, ó, sintoma, enrijecimento muscular por causa da toxina tetânica, tá? Então, não é exatamente a bactéria o problema em si, né? É a toxina que essa bactéria libera nesse ambiente. Então, quando furou, cortou, a bactéria entrou através dos seus esporos. Ela começa a se manifestar, começa a se multiplicar, né? E ela, então, vai começar a liberar a toxina tetânica. E essa toxina vai cair na corrente sanguínea. E isso vai levar, então, vai afetar, então, o sistema nervoso central. Por isso que os músculos começam a ficar enrijecidos, né? Ou o sistema circulatório distribui essa toxina para o corpo até chegar cardiopulmonar. Quando chega cardiopulmonar, aí morte, né? Por bloqueio, né, das vias dos sinais elétricos, tá? Dos sinais nervosos. Isso leva a pessoa à morte, tá? Bom, alguns espasmos musculares são muito frequentes em pessoas com tétano. Então, ela começa a ficar enrijecida e começa, então, a dar sinais de que está com a toxina, tá? Tratamento, utilização de soro. Existe o soro antitetânico, tá? Então, por exemplo, se a pessoa estiver com um sinal, né, ou a contaminação, né, tem alto risco de ter acontecido, a pessoa toma o soro antitetânico para corrigir o problema, tá? Mas existe a vacina antitetânica, tá? Também na questão da vacina tríplice, essa vacina antitetânica evita com que a pessoa tenha o tétano, tá? Então, são duas maneiras de tratamento. Tá? O soro, na verdade, é um tratamento. A vacina é uma prevenção, uma profilaxia. Beleza? Então, existem esses dois passos, tá? Mas se não correr, né, com o paciente, é muito perigoso, né? O risco de morte é muito grande, tá? Bom, aqui estão algumas imagens, olha só.
essa imagem, né, o ferimento, a criança, né, sofrendo com o tétano. Essa daqui é uma imagem muito clássica, tá? Até aproveitando fazer uma interdisciplinariedade aqui. Espasmos musculares de um paciente que sofre de tétano, pintado por Sir Charles Bell, em 1809, tá? Então, os esporos estão presentes no solo, penetram no corpo através de lesões profundas na pele. Toxina liberada age sobre os nervos motores, né? Nervos dos músculos, e vai até o nervo, né? Daí tem parada respiratória e cardíaca, tá? Soro, vacina e antibiótico, né? Eu também esqueci de comentar com você que o tratamento através do soro também vai ter a base de antibiótico. Legal? Bom, vamos para a próxima bacteriose? Ah, desculpa, esqueci desse detalhezinho. Aqui está uma bactéria esporulada. Tá? O que é a bactéria esporulada? Aqui está a bactéria, tá? Já na sua forma esporuladinha aqui, ó. Aqui está um esquema. Tá? O material genético dessa bactéria vai ficando dentro de uma estrutura enrijecida, uma estrutura mais dura. Tá? Então, o material genético, o nucleóide, né? Ele vai sendo agora parcialmente preservado numa estrutura que vai disseminar no ambiente. E essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui é o esporo microscópico, tá? Que vai então ficar no ambiente. De repente é esse esporo aqui que entra na pessoa, no ferimento da pessoa. Legal? Tuberculose. Mudamos a doença, ok? Saímos do tétano, entramos na tuberculose. Lembre-se que na apostila de vocês, página 37, tem uma tabelinha que lá também descreve muitas dessas coisas que eu estou falando, tá? Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, tá? Também assim é chamado. Forma de transmissão, pelo ar, pela saliva, tá? Então, transmissão clássica, tá bom? Sintomas, tosse constante, às vezes com sangue, tá? Febre, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. Então, tudo que afeta a parte pulmonar aí, afeta a oxigenação. Isso leva a pessoa à indisposição, tá? Tratamento, medicamentos específicos, né? Antibióticos específicos, tá? E a profilaxia se dá pela vacina BCG, tá? A BCG é a vacina que é aplicada desde lá da infância, né? Numa fase da infância, que vai proteger a criança por toda a vida, tá? Bom, evitar contato com pessoas contaminadas, né? E, nesse caso aqui, evitar, então, contato com essas gotículas de saliva, né? Falta de programa de vacinação associada às más condições de habitação e à subnutrição causa altos índices de mortalidade, tá? Tuberculose ainda é um problema sério, tá? Porque a vacina ela é eficiente, tá? Só que conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo essa eficiência, então a pessoa volta a ter um risco de ter o contágio, tá? Digamos assim, difícil acontecer, mas é um fato, tá? Que acontece, beleza? Tuberculose, aqui temos um pulmãozinho, né? Bem afetado, já, né? A bactéria dentro do pulmão, e aqui está uma pessoa em tratamento. Quando a pessoa tosse, muitas vezes, pum, sai sangue, né? Que daí já é um quadro muito grave da doença, tá? Mas o sintoma mais clássico é tosse constante. A pessoa tosse. Muitas vezes a pessoa relaxa, né? Fala, é só um resfriado, é só um sintoma gripal. E não é muitas vezes, tá? Beleza. O cólera, tá? Cólera é causada pelo vibrião colérico, colare, né? Esse vibrião também está em alimentos contaminados, água contaminada pelas fezes do doente, tá? Causa vômito, diarreia, desidratação severa, tá? Então, essas são as formas, né? Os sintomas são por causa da toxina liberada pelas bactérias. Vou contar para vocês um caso. Se porventura ingerir alimentos contaminados com a bactéria Vibrio cholerae, né? Essa bactéria vai para dentro do intestino. Ele começa a liberar uma toxina. E essa toxina, além de provocar um mal-estar intestinal, né? Diarreia, vai evitar com que a pessoa consiga absorver água pelo intestino. Trágico, hein?
Então a pessoa pode ingerir água, mas a água não vai ser absorvida pelo intestino, porque a bactéria e a toxina não deixam. E isso vai fazendo a pessoa ter diarreia. Então qual que é o grande problema? Que a hidratação não pode ser via oral, a hidratação tem que ser via intravenosa, tem que ser soro na veia, tá? Por isso que tem que ter tratamentos, ou tratamento, né, de uma maneira internada, a pessoa tem que ser internada no hospital, tá? Então ela tem que ter esse recurso, caso não tenha, a morte é iminente, tá? Então, ó, medicamentos específicos para eliminar a bactéria, mas aqui também existe, eu acabei não colocando, que eu comentei com você, que a hidratação tem que ser intravenosa. Hidratação oral não adianta, tomar água de coco, tomar água com açúcar e sal, tomar o soro caseiro, não adianta, tá? Tem que ser intravenosa, tá bom? Profilaxia, como mistura fezes, tem que ter saneamento básico, tá? A vacina, tá bem? Ela até existe nessa condição, mas ela é pouquíssimo eficiente, tá? E de curta duração. Então, o fato de vacinação é só quando for em locais de alto risco de contágio. Aqui estamos, né, vendo um paciente, né, com o colo desidratadíssimo, tá? E aqui uma situação, né, que leva a esse tipo de... Bom, trocando de doença, né, agora tem a coqueluche, tá? Bordella pertussis é o nome científico dessa bactéria, também transmitida via saliva, né, pelo ar. Sintomas: tosse, tá? Tosse persistente, parece um pouquinho a tuberculose, né? Mas é uma tosse um pouco diferente, né? Até uma tosse de cachorro, tá? É uma tosse meio que... aquela tosse meio latida, né? Causa da infecção dos brônquios e bronquíolos, tá? Antibióticos específicos, né? Tem então uma gama de antibióticos que pode ser usado, dependendo da pessoa, né? Mas tem a vacinação, tá? A vacinação também se dá pela vacinação tríplice, tá? A tríplice vacina, beleza? Muito bem. Aqui estão alguns pacientezinhos, né, com a coqueluche. Botulismo, tá? Ela tem como agente o Clostridium botulino, é também uma bactéria anaeróbia estrita, ela vive só em ambiente onde não tem oxigênio. Parecida com o tétano, tá? E aí que eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado. Botulismo e tétano são duas bacterioses, digamos, não muito parecidas em si, tá? Mas que tem um detalhe muito próximo, que é a toxina, tá? E essa bactéria, ela está sendo bem cobrada em provas, tá? Então, cuidado com ela. Vamos lá. Transmissão: intoxicação alimentar pela toxina botulínica. Geralmente, alimentos enlatados, tá? Então, essa daqui é a famosa doença dos enlatados, né, de antigamente. A palavra botulismo veio de salsicha, no latim. Salsicha em latim é botulus. E essa palavra, então, botulismo, né, doença. Por quê? Porque muito tempo atrás, mas isso não é, no caso, pode ser atual também, né? Que a pessoa comprava aquela salsicha enlatada e ela vinha contaminada com a bactéria. E essa bactéria, ela libera toxina botulínica. E se a pessoa ingerir essa toxina botulínica, é o que vai dar problema, tá? Não só a salsicha, mas como no antigo, né, vinculou-se a salsicha, ficou como botulismo, botulus, tá? Hoje a gente pode ter um monte de enlatados aí, né, que podem estar contaminados. Para nossa sorte, se o alimento estiver contaminado, existe um fato. O fato é, a embalagem, né, fica estufada, tá? Então, se porventura você for ao mercado e observar um enlatado, tipo um milho, seleta de legumes, né, ervilha, né, os enlatados em geral, e ele estiver estufado, cuidado, tá? Porque você está correndo altíssimo risco de estar aqui em contato com a Clostridium botulino. Pode ser que não seja só ela, tá? Mas ela, se for, é muitíssimo perigosa, tá? O que causa a toxina botulínica? Paralisia muscular e dificuldades respiratórias, caso ingerida, tá? E é uma microdose, tá? Isso pode levar a pessoa à morte facilmente, tá? Então, ela atinge o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Causa paralisia do impulso nervoso no músculo, tá legal? Isso é problema.
Uso de antitoxina, né, se a pessoa estiver com um problema já. E, no caso, a vacinação é pouquíssimo eficiente, tá? Não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. Estufamento, tá? Esse é o grande detalhe, tá? A partir de casos suspeitos, identificar as prováveis fontes de contaminação para a adoção de medidas pertinentes. Ou seja, se você encontrar, denuncie. Não deixa passar o fato, tá? Bom, eu tenho agora uma imagem onde tem os enlatados. Se a pessoa ingerir essa bactéria, ou no caso, a toxina, vai interromper as sinapses, principalmente entre neurônios e o músculo, tá? E aí vai causar a paralisia, tá bem? E a pessoa ou o animal pode vir a óbito, tá? E uma curiosidade para a gente fechar a nossa aula. Aqui está, antes e depois. Por quê? Porque ela é muito usada como tratamento estético. A toxina botulínica é usada em pequenas doses, o Botox, como tratamento estético temporário, tá? A sua intensa capacidade paralítica é desejada por indivíduos que procuram esconder algumas rugas, né? As rugas causadas por contrações musculares, é a ruga de expressão, tá? Por exemplo, essa senhora aqui, ó, ela tem essa marca na testa propriamente, ela queria suavizar, olha só, aplicou o Botox e acabou suavizando, né? Por quê? Porque é essa região que fica sem contração. Então a pessoa não teria a expressão propriamente, tá? Só que a toxina ela vai sendo absorvida pelo organismo e eliminada com o tempo, tá? Isso pode levar alguns meses, 2, 3 meses, tá? Depois volta, ele tem que fazer uma reaplicação e assim por diante. Então, um tratamento estético temporário. Beleza? Bom, essa curiosidade da toxina botulínica causada pela bactéria, um Clostridium botulinum, tá? Pegue essa sequência, essas são as primeiras bacterioses, a bactéria e a doença, bactéria e doença, tá? E um fato, diferencie das viroses, o nome, né, das bacterioses com diferenciação das viroses que a gente estudou, beleza? Na próxima semana tem mais uma sequência de bacterioses. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção e continue firme, estudando focado. Valeu? Um abraço!